O prometido é devido. O nosso convidado já está aqui em estúdio. Vamos dar a palavra ao Bruno Saavedra. Olá, Bruno, bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao Café da Manhã. Obrigado. Desde já quero agradecer o convite para estar aqui hoje. É um privilégio. É um prazer receber-te, Bruno. Café da Manhã, que também tem a ver com o Café da Manhã no Brasil, porque nós pensámos, acaba por ser aqui um 2 em 1. É o Café da Manhã, mas Café da Manhã também é o pequeno almoço. Exatamente. Quando eu fui fazer cobertura do Mundial da Copa, lá no Brasil, e eu dizia pequeno almoço, ficava tudo a rir. Pequeno almoço, então, é um almoço mais pequenino, é isso? O que é que você quer? É o café da manhã, não é? É o café da manhã, sim. Tu passaste por isso também, Bruno, em Portugal? Passaste por... Sim, claro. E até hoje, algumas palavras que ainda ficam, ao fim de 15 anos a morar em Portugal, eu ainda de vez em quando vem uma palavra qualquer no tipo banheiro ou qualquer coisa do gênero. Casa de banho. Exatamente, casa de banho. E agora é tudo muito ao contrário. Quando eu volto ao Brasil, eu estou sempre a falar palavras de Portugal e eles assim, mas você já é mais português do que brasileiro. Está armado em português. Exatamente. Outra coisa que eu não sabia é que os brasileiros têm uma ideia que os portugueses são muito literais. São muito diretos, muito literais, não é? Sim. Mas é um pouco a pensar que é uma cultura muito fechada e que é um povo muito fechado. Mas só que... Porque lá em Portugal, lá no Brasil, diferente do que em Portugal, não tem esse costume das novelas, digamos, portuguesas que há em Portugal das brasileiras. Portanto, o público brasileiro e o pessoal lá não tem o costume de ouvir o português de Portugal. Portanto, para eles é como se fosse uma língua completamente diferente. Não é? E também há alguns portugueses malandros, uma situação que é bastante característica é: olha, tem café? E a resposta é: tenho. E não vai buscar café. É verdade, sim, é verdade. Então, aconteceu comigo. Acho que há aí um complô dos portugueses só para sacanear os brasileiros que quando há este tipo de situações em cafés e não sei o quê. Mas eu levo sempre pela desportiva. Claro. Eu já estou há muitos anos e já sei como é que funciona. Exatamente. Bruno Saavedra, de regresso aqui à região, vamos recordar essa tua passagem por Macau. Foi em 2011. Sim. Viveste aqui 5, 6 anos. Sim. Na altura. Não chegou a 6 anos, foi mais ou menos quase 5. Na altura, quando eu vim para trabalhar para a Casa de Portugal, quando eles tiveram o projeto do Lusitanos, eu vim. Entretanto, depois acabei por passar para o grupo de artes performativas e comecei a fazer aquilo que realmente gostava. Desde criança eu sempre gostei de artes mesmo, eu sempre tive envolvido de artes desde a escola e tudo, e ainda cheguei a estudar artes em Lisboa, mas por questões da vida e o convite quando surgiu para Macau e eu achei que era um convite recusável, eu decidi vir e decidi deixar um bocado da arte, porém a arte depois veio atrás de mim. Exatamente. Não, estavas a dizer que sempre cresceste rodeado de arte? Sim. Na Bahia? Na Bahia, numa cidade chamada Itamaraju. Pois, a Bahia... Uma curiosidade, é na minha cidade que tem o Monte Pascoal que Pedro Álvares Cabral avistou quando chegou ao Brasil. Portanto, eu Há uma ligação. Sem saber que eu um dia ia morar para Portugal, já existia essa pequena ligação. Exatamente. E é uma terra fértil, não é? A Bahia é uma terra muito fértil em arte e grandes nomes. Exatamente, sim. A música brasileira, por exemplo. Exatamente. Estava a dizer que eu cresci rodeado por artes desde muito criança, na escola, nas apresentações artísticas de teatro, de dança. Eu era sempre que estava a fazer as coreografias, que estava a ensaiar o pessoal. Sempre a professora de educação artística até hoje me manda mensagens: eu fico tão feliz de ver o teu percurso, porque desde criança eu via que tu tinhas imenso jeito para as artes, e eu assim, pois esteve sempre dentro de mim. E foi muito através da escola ou também familiares? Tiveste alguma influência familiar? Não,
Nunca tive, na minha família não tem ninguém ligado às artes. Eu acho que nasceu comigo e com o tempo fui desenvolvendo. Desde criança eu sempre achei que um dia seria artista. Não sei se vocês lembram, mas antigamente, por volta dos anos 90, os cantores, os artistas davam fotografia deles autografadas. E então todas as minhas fotografias em criança, eu pegava um corretor da escola e escrevia o meu nome. Porque eu achava que já era artista e começava a dar as minhas fotos das pessoas da família. Mas ao menos davas. Arrebentou agora um escândalo em Portugal há pouco tempo, porque um dos filhos do Tony Carreira, o David Carreira, estava a vender por 2 euros os autógrafos depois de um concerto. Isso. Os fãs ficaram bravos. Hoje em dia já é vender autógrafos, 2 euros. E hoje em dia até há muitos artistas que cobram para os fãs entrarem num camarim para conhecer. Sério? Sim. É o desespero. Mas isso é mundial, já, o desespero. Ainda não aconteceu comigo. O dinheiro do concerto não chega. Muito bem. Bruno, estiveste aqui em Macau então, regressaste a Portugal depois em 2015, não é? Sim, foi em 2015. Foi um capítulo que se fechou aqui? Olha, eu quando voltei para Macau, para Portugal, estou um bocado ainda com jet lag, desculpem. Quando eu voltei para Portugal, eu achava que sim, que tinha sido um capítulo que tinha se fechado, porém eu mantive sempre ligação com a Mel Antônio da Casa de Portugal, sempre que ela ia para lá, para férias, e a gente acabava sempre por se encontrar com o Dr. Tubal da Fundação Rui Cunha, e grandes amigos que eu fiz cá em Macau também, acabei sempre por manter essa ligação, mas eu nunca pensava que um dia iria regressar a Macau mesmo. Para mim tinha sido um capítulo, uma página virada, e quando surgiu o convite eu fiquei muito surpreendido mesmo, porque eu pensei, uau, voltar a Macau, tipo... Este é o teu regresso? É a primeira vez? É a primeira vez. Não vieste de férias entretanto? Não. Não. É a primeira vez que eu volto a Macau desde que eu voltei para Portugal. Então já lá vão 4 anos. Sim. 4 anos e meio, mais ou menos. Sim. E voltar com a minha exposição e voltar com o meu trabalho é mesmo um orgulho e é um privilégio. Bem-vindo sejas a Macau de novo, e vamos partir precisamente para a conversa sobre a exposição Made in China. Para já... tenho que parabenizar você pela escolha do título. É originalíssimo, nunca antes visto. É verdade, principalmente aqui, não é? Made in China é uma exposição que está patente na Galeria da Fundação Rui Cunha e que poderá ser apreciada até o dia 11. Eu passei lá, não tive a oportunidade de ver todas as fotografias, mas consegui assim um olhar geral e obviamente tem a ver com as vivências, não é, da comunidade chinesa em Portugal? Em Portugal, sim. Esse projeto deu início em novembro de 2016 e foi através de um workshop chamado Narrativas Fotográficas do Intendente, lecionado pela fotógrafa Pauliana Valente Pimentel, e foi promovido pela Casa Independente em Lisboa, em que eles têm como objetivo com esse workshop criar uma quantidade de documento do bairro, que é um bairro que está em constante mudança, o bairro do Intendente. Está. Na altura, quando eu morava em Portugal, era um bairro muito conhecido pelas profissionais do amor que por lá andavam. Não sei se o bairro mudou entretanto. É assim, o bairro agora está na moda. O bairro está abrindo vários locais super interessantes. Está muito jovem, cada vez mais. Ainda existe essas profissionais do amor lá, mas está um pouco camuflado, digamos assim. E o objetivo da Patrícia Craveiro, que é uma das responsáveis da Casa Independente, é criar um grande documento do bairro e um dia fazer um livro ou alguma coisa com todos os fotógrafos que passaram por esses workshops, porque cada pessoa acaba por desenvolver um trabalho, uns sobre uma comunidade, sei lá, de indianos que vivem, outros sobre até as profissionais do amor. também fazem parte, não é verdade, do quadro? Já fizeram. Tem um amigo meu que também é fotógrafo, o Tiago Figueiredo, fez um trabalho mesmo sobre isto e ficou lindo, ficou incrível mesmo. Eu, quando voltei, quando comecei a fazer o workshop, tinha regressado de Macau há pouco tempo e comentei com a Pauliana que tinha voltado e que em Macau
eu não tinha conseguido de todo entrar dentro da comunidade chinesa e que tinha alguma barreira, e ela disse: então tu vais ser obrigado a fazer o trabalho sobre a comunidade chinesa no bairro do Intendente. E eu na altura fiquei um pouco com o pé atrás, porque falei assim: eu vim de lá agora. E ainda bem que ela insistiu, porque o trabalho arrumou muitos probleminhas que eu tinha na minha cabeça e me ajudou a ver a cultura chinesa de uma forma diferente. Hoje em dia, eu acho que são pessoas que têm uma certa maneira de estar na vida, e que antes eu não tinha percebido dessa maneira, e hoje eu percebo, respeito muito, e acabei por fazer grandes amigos chineses através desse trabalho. Lá. É engraçado, aqui rodeado de chineses por todos os cantos, não conseguiste furar, não conseguiste entrar na comunidade. Lá em Portugal, em Lisboa, consegues. Sim. E há diferenças ou há semelhanças para a comunidade chinesa de Macau? Olha, eles vivem lá completamente um Chinatown mesmo. Eles vivem... Se tu não for à procura, tu percebes que há umas certas lojas chinesas e isso, mas tu não percebes o tão grande que é a comunidade lá. Só se tu fores à procura, que eles são quase invisíveis. Vivem mesmo num mundo completamente à parte lá deles, em que as pessoas mais velhas não sabem falar português, eles falam entre eles chinês, vivem entre eles. Os mais jovens que nasceram lá ou que foram para lá estudar, esses sim já falam português, e foi através dessa comunidade mais jovem que eu consegui entrar mais ou menos dentro e conseguir chegar às pessoas mais velhas. Mas eu lembro que no início eu chegava nas lojas ou centros de massagens ou restaurantes e tentava falar com eles, e eles não, amor, não. E até porque eu estava com uma câmera e eles se intimidavam. Pois era isso que eu tinham muito medo. É a questão da imagem, que se calhar são mais reservados. Sim, esse trabalho, o processo criativo durou mais ou menos 3 meses, em que eu chegava no bairro por volta das 6 da manhã e só saía meia-noite. Sim, porque eu descobri que às 6 da manhã havia um senhor que no Martim Muniz fazia tai chi todos os dias, e era quase um encontro marcado que eu tinha com ele. Durante aqueles 3 meses, às 7 da manhã havia um grupo de senhoras chinesas fazer danças chinesas no bairro, lá na praça também. Depois, quando eram para ir às 8, iam correndo para o trabalho, porque elas trabalham todas ali, né, nas lojinhas de lá, pronto, e vivem também ali. Depois descobri, mais uns dias depois, que assim, por volta das 4h30, 5 da manhã, era quando chegava toda a mercadoria e tinha caixas gigantescas em frente ao centro comercial da Moraria. E o nome do trabalho, Made in China, vem daí, porque nessas caixas sempre vinha Made in China. Made in China, claro. Yeah. E então eu decidi que o trabalho seria este nome. E então depois então quer dizer que tu tiveste vários dias, semanas a conquistar as pessoas. Exatamente. O primeiro mês foi muito complicado por causa da língua mesmo. E eu comecei a fazer aquelas fotos mais de passagem, quase foto de turista mesmo, mas não era o que eu pretendia. E então eu percebi, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu pedi ajuda à Virginia O, que ela é cá de Macau, ela trabalhava no Instituto Cultural e está morando em Lisboa. Ah, está? Sim. E ela me ajudou, ela foi comigo durante alguns dias até para abrir caminho e para falar com elas. E quando ela começou a andar comigo, foi quando eu consegui entrar, mas havia sempre uma porta transparente, quase uma porta de vidro, digamos assim, em que eu não conseguia passar essa porta mesmo. Eles contavam a história deles. Eu lembro que havia a história de um senhor, que era uma história muito triste mesmo, que ele morava, já não me lembro o nome da cidade na China, em que ele estava lá sozinho e tinha para ir 5 ou 6 filhos, e que estava a trabalhar num restaurante para mandar dinheiro para a família, mas que a vontade dele era voltar. Ele dizia: eu não quero morrer aqui. Uma coisa também engraçada é que o pessoal mais velho dizia sempre isso: eu não morro aqui, eu tenho que morrer na minha terra. E o pessoal mais jovem dizia: não, aqui é que é minha terra, aqui é que eu quero ficar. Pois. Mata-me a curiosidade, a maior parte das pessoas falavam mandarim ou também encontraste pessoas a falar cantonês? Encontrei a falar as duas coisas, sim.
Mas era muito mais parte da China mesmo. Sim, mainland. Pronto, sim. Exatamente. E pronto, essas histórias muitas mexeram comigo e também com a Gigi. Eu lembro que teve até essa história particular desse senhor, ela começou mesmo a chorar com ele, pegou na mão dele e disse, não fique assim, porque as pessoas acabam por se isolar completamente por causa da língua, não é? Trabalha para outros chineses, os chineses que conseguem, há muitos chineses lá que têm vidas muito boas, que conseguiram, pronto, mas há sempre aquela parte que é as pessoas que trabalham para eles e isso, que vivem de uma forma não tão boa, digamos assim. E marcou-me bastante no percurso dessas conversas, fazia-me lembrar também do meu percurso quando eu cheguei em Portugal, que não foi fácil também, digamos assim. Mesmo falando da mesma língua, não foi fácil. Não foi fácil, nunca é fácil você mudar de tu sabes, claro. né? Tu vieste para Macau. Sim. Mas eu na altura, quando fui para Portugal, eu era muito novo, eu tinha 17 anos. Eu fui para estudar, infelizmente na altura não correu tão bem como estava previsto. Fui trabalhar para as obras na altura, e só ao fim de muitos anos é que eu consegui estudar. Mas conseguiste. Consegui realizar os meus sonhos e estou conseguindo. Ainda bem. Parabéns. Enfrentaste dificuldades também a nível de... como é que eu ia dizer? Bullying cultural por seres brasileiro? Sim. Eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte: sempre existiu. Sempre. Hoje em dia está mais requintado. Mas por causa do politicamente correto, já não é tão direto, talvez. Já é mais... Sim. Mas eu acho que é uma coisa que assim, eu não estou a me vitimizar pelo fato de ser brasileiro e achar que há... Porque em qualquer parte do mundo, para qualquer nacionalidade, vai haver sempre uma brincadeira. Claro. Pronto. Eu, como português, também senti no Brasil. O que é que tu pensas? Claro. Então é padeiro. Não sou. Exatamente. Mas os portugueses são todos padeiros. Então onde é que está o bigode? Exato. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que conseguir ultrapassar todas essas barreiras que são nos postos, não é? De alguma maneira ou de outra. Às vezes é mais complicado, outras vezes mais fácil. E tentar pegar nisso tudo e transformar em coisas boas e levar para a nossa vida. Vamos regressar ao teu trabalho, à tua exposição Made in China. Tens presente quantas fotografias são no total? São 19 fotografias. Essa exposição já esteve exposta em Lisboa, na própria Casa Independente, no bairro. Na altura eu fiz questão de convidar toda a comunidade chinesa. Foi um momento muito especial, porque todo o processo, a minha amiga Gigi e eu tentamos explicar o que eu estava fazendo, mas eles não perceberam. Só quando chegaram lá, que viram as fotografias na parede, é que ficaram muito contentes e perceberam exatamente o que era. E depois lá em Portugal a exposição teve uma espécie de instalação. Durante a minha pesquisa do trabalho, eu descobri que antigamente o governo, para a população ter acesso a comunicação e as notícias, eles colavam os jornais chineses nas ruas. E também percebi que o vermelho é uma cor muito importante para os chineses. Então eu descobri que no centro, perto do centro comercial da Moraria, há um jornal chinês em que é publicado mensalmente, e eu fui lá pedir a eles jornais, pintei cada jornal de vermelho, colei uma parede gigantesca e coloquei as minhas fotografias por cima desta parede. Era uma espécie de instalação e eram só 15 fotografias. Cá em Macau eu decidi acrescentar mais 4 fotografias e fiz uma espécie de uma exposição mais clássica, digamos assim. E assim que chegar em Lisboa, essa exposição será inaugurada no Solar dos Zagalos, em Sobreda, lá em Almada, no dia 28 de setembro. É arte pela arte ou as fotografias também estão à venda? Olha, é assim, todos os meus projetos têm uma causa social muito grande. Eu tento fazer arte pela arte, mas não dá. As pessoas têm que viver, não é? Sim. Em Portugal não se vive só do ar, pois não é só oxigênio. Vive só do ar. É muito difícil ser artista em Portugal. Eu acho que é uma luta constante e a gente tem que amar muito, senão desiste. Porque muitas das vezes a gente faz
por amor, a gente faz por uma questão de... É um filho, sabe? Sai de dentro da gente e não é fácil mesmo. E pronto. Eu tento fazer sempre com uma causa social por trás e fazer com muito amor, mas infelizmente não consigo fazer. Entende? Só por isso. As fotografias estão à venda, eu faço sempre livros dos projetos. Todas essas pessoas que participam dos meus projetos fotográficos, elas... eu falo sempre o objetivo, eu não escondo nada, tipo, isso vai ser um projeto para venda, mas todos vocês têm direito a todas as fotografias que eu faço, e se um dia vocês acharem que de alguma forma o trabalho está a prejudicar ou não querem mais ter as imagens, avisem que eu retiro, porque eu acho que independente de qualquer coisa, é uma troca, sabe? Eu não quero que ninguém se sinta mal. O meu trabalho é sempre para valorizar a pessoa, a história da pessoa, e nunca desvalorizar. Portanto, se a pessoa estiver se sentindo mal por qualquer motivo que seja, eu acho que por uma questão mesmo profissional ou humana, eu não posso continuar com a imagem lá, sabe? É muito por aí. Tu próprio deves ter sentido mal na altura da seleção das fotografias, porque como tu disseste que é um filho, são vários filhos, cada fotografia é um filho, e depois é um pouco ingrato se calhar teres que escolher alguns filhos para deixar outros de fora. Portanto, até foi bom vires a Macau para poderes meter mais 4 filhos ali na bagagem. Sim, é um processo muito doloroso e muito demorado. Às vezes as pessoas acham que ser fotógrafo é uma coisa muito rápida, principalmente hoje em dia, nessa era digital. É tudo muito rápido. Há trabalhos que eu vou fazer em que eu mal sair do local já estão a me ligar, a pedir as imagens, principalmente quando é festival ou concertos. Isso acontece muito. Mas é um processo muito demorado, porque é uma seleção. Enquanto a gente está a fotografar, muitas vezes a gente não sabe muito bem ainda qual é o caminho que queremos seguir, que queremos dar para o trabalho. Por exemplo, comecei a fotografar em novembro de 2016. O trabalho já ficou pronto para estar exposto em setembro de 2017. Portanto, é um processo lento. E mesmo depois tratamento de cor e a edição de imagem. Sim, e seleção. A seleção de imagem demora muito. E depois também é conciliar tudo, encontrar o lugar onde vai expor. É um processo lento, tipo, às vezes eles têm lista de espera para exposições, é um pouco complicado, mas consegue-se fazer sempre e a gente está cá para fazer. Bruno, e as fotografias são sobre pessoas, objetos, situações? Podes descrever um pouco? Isto é rádio, nós não temos a imagem, vamos ter que recorrer às tuas imagens sonoras. Sim, é assim, eu tentei através das imagens mostrar aquilo que eu estava sentindo enquanto eu estava a fotografar. Senti uma frieza muito grande em relação a eles, entre eles próprios e também em relação a mim. Como eu já falei, tinha sempre aquela barreira, não é? Ao vidro invisível. Exatamente. Um vidro invisível em que eu nunca conseguia ultrapassar. Eu estava vendo tudo, mas não conseguia ultrapassar. Tentei colocar o meu olhar próprio em relação à comunidade, em relação aos chineses. Tentei, de alguma forma, mostrar como eu penso e fotograficamente e também em relação à própria comunidade. Portanto, é assim, há retratos, porque eu adoro fazer retratos, eu sou apaixonado por pessoas, por humanos, por história de pessoas, mas também há pequenos pormenores de locais, espaços onde eles vivem, coisas que eles fazem, coisa que faz parte da cultura deles, que eu percebi que eles indiretamente ou diretamente levam e vivem mesmo lá fortemente. Por exemplo, há uma imagem que eles adoram os pandas, não é? O panda é um animal muito, para eles eles valorizam bastante. E em frente a um restaurante na Rua do Bem Formoso, eles têm uma grande imagem de pandas mesmo, e eu lembrei-me, na altura até que morava cá, fui visitar os pandas aqui. E falei, isso é importante para eles. As chivas, aquela imagem das chivas chinesas também, eles têm
em todos os locais, em casas, restaurantes, centros de massagem. O fato das massagens também ser muito importante. Eu fui por aí, medicina chinesa. Tentei pegar referências de tudo aquilo que eu já tinha visto em Macau e na China, né? E tentei perceber se eles lá também pensavam assim, viviam assim. Apanhaste alguma festividade, alguma coisa? Sim. Eu decidi que o último dia do meu trabalho fotográfico, a parte fotográfica, seria nas comemorações do Ano Novo Chinês de 2017. E então foi quando eles estavam mais à vontade, foi quando eles conviviam mais, estavam mais abertos. E foi aí, mas não era o que eu queria. Mas eu tirei muitas imagens desse dia, quase que não usei. E era o Ano Novo do Galo. E existia montes de crianças vestidas de galo a correr para um lado e para o outro. Inclusive há uma fotografia destas. Tem uma fotografia do palco chinês onde eles foram comemorar, onde tinha as danças chinesas, tudo. Portanto, é assim, há uma grande quantidade uma comunidade chinesa muito grande em Lisboa que às vezes passa muito despercebida mesmo, e que às vezes a gente não dá o devido valor. Existem templos chineses em Lisboa, existe pelo menos 2, e eu fiquei surpreso. Existem igrejas chinesas lá no bairro, ou seja, é tudo muito mesmo. Sim. Se quiseres comer um yam cha, também é possível? Tudo, também tem. Tudo. Ok. E existem restaurantes mesmo que a comida, é claro que há muita coisa, eles levam tudo para lá. Há supermercados chineses em que parece que você está entrando na China ou num supermercado qualquer, ou até cá em Macau. Há mercados daqueles do peixe, tudo. É uma coisa impressionante. E às vezes eu depois acabei por conhecer outras pessoas daqui, até de Macau e da China, depois de eu ter finalizado o trabalho, e eu comentava que havia isso tudo e eles não sabiam mesmo. E eu cheguei a levar pessoal lá e tudo para conhecer, porque eu acabei por fazer amizade com eles todos. Sim, claro. Tipo, quando chego lá no restaurante, tem uma senhora que ela durante o dia é cabeleireira de senhoras, mas só de senhoras chinesas, é dentro da própria casa. Para você entrar lá tem que apertar a campainha, ela vem à janela, olha, se você não for chinês, não abra a porta. Eu fui com minha amiga a Virgínia cortou o cabelo e tudo lá, e à noite ela é dona de um restaurante na Rua do Bem Formoso, e quando eu for a esse restaurante ela fica Pessoas de muito trabalho, então. Muito trabalho mesmo. Eles não descansam. Todos os dias não há folgas. É como cá também. Eles são pessoas muito trabalhadoras. E do ponto de vista dos locais, dos residentes, dos portugueses, assimilaram bem essa comunidade? Olha, aquilo é um bairro multicultural. Sabe, o bairro do Intendente é muito cultural, é uma coisa quase que à parte, entende? Portanto, temos Europa, África, Ásia, tudo lá mesmo. América do Sul. Exatamente, tudo lá. Os portugueses gostam bastante, vão muito aos restaurantes mesmo. Há sempre aquela coisa, vamos aos restaurantes clandestinos. Não deveria falar essa palavra, mas tudo bem. Alternativos, vamos dizer. São restaurantes alternativos. Assim. Mas é assim, todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que está lá. Mas é uma experiência sempre divertida, incrível. Normalmente jantares de grupos, eu passei aí para lá. Engraçado é que eu cá não gostava da comida chinesa, e depois do trabalho eu passei a adorar a comida chinesa. Valeu a pena este trabalho acabou Valeu muito a pena. É interessante que foi em Lisboa que tu acabas por estabelecer uma ponte mais sólida com a comunidade chinesa do que aqui em Macau, em que eu acho que tinhas essa oportunidade mais fácil, mais à mão de semear, não é? Sim, eu acho que quando eu vim para Macau, no fundo, eu não estava preparado para vir para Macau, eu não estava aberto para receber uma cultura tão diferente, e tinha os meus próprios preconceitos, e tinha... e eu hoje me arrependo mesmo. Era muito novo, até tinha uma certa imaturidade mesmo,
que depois do fim desses anos e tudo que eu vivi depois disso tudo, eu me arrependo muito de não ter aproveitado Macau como deveria. Eu me arrependo muito de não ter feito nenhum trabalho fotográfico cá. Agora, durante esses 15 dias que estou aqui, estou a tentar correr contra o tempo. E a tentar Também vieste trabalhar, então? Estou a trabalhar, estou a tentar desenvolver um projeto fotográfico aqui em Macau. Tentar fazer depois uma ligação com Made in China, não sei como. E pronto, e é isso. Mas eu acho que essa experiência desse trabalho me ajudou a arrumar muita coisa que estava desarrumada dentro de mim, até em termos pessoais mesmo. Eu costumo dizer que quando me perguntam o que tu fotografas, eu digo que eu fotografo a minha vida, porque todos os meus trabalhos são para resolver os meus problemas. Às vezes de uma forma muito direta, se percebe, e outras de uma forma mais indireta. Mas eu fotografo para mim. Eu acho que a fotografia é uma coisa tão egoísta que a partir do momento que tu apontas a câmera para um determinado lugar, tu estás a obrigar todas as outras pessoas a olhar para onde tu olhou. Portanto, é uma coisa... Para mim é super egoísta, é uma forma... Acaba por ser uma atitude muito forte de mostrar quem eu sou, não é? E é isso. Perdão, Bruno. Eu queria te perguntar: tu já tens pelo menos 3 continentes no currículo, não é? América, Europa e Ásia. Tens mais 3 continentes. Tens os 4 cantos do mundo. Sim. No teu currículo. Sim. O que eu te queria perguntar é o seguinte: travando conhecimento com tantas pessoas diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes cores de pele, etc., não existe também um fator comum a todos? Não podemos dizer que realmente somos todos seres humanos? Esses preconceitos que a gente encontra no Brasil, depois também vai encontrar em Portugal, depois também vai encontrar... Parte, não é? Eu costumo dizer que somos todos iguais, diferente às nossas possibilidades, entende? Vai depender muito da possibilidade de cada um, entende? Mas no fundo, quando a gente morrer, vamos todos para o mesmo lugar. Pode ser branco, preto, amarelo, brasileiro, português, chinês. Vamos todos para o mesmo lugar. Por isso, eu hoje não faço essas diferenças, entende? Antes tinha muitos preconceitos. Eu acho que a gente tem que ser... Nós só percebemos que mudamos quando a gente assume os nossos erros. E eu antes tinha muitos preconceitos mesmo, confesso. E caíram. Estão expostas as fotografias desta exposição Made in China na Fundação Rui Cunha, na Galeria da Fundação Rui Cunha, até o dia 11. Estamos à conversa com o Bruno Saavedra e eu não te vou deixar ir embora. Esta conversa já vai longa, mas presta algo a dizer ainda sobre a exposição? Queres realçar mais alguma coisa? É importante dizer que essa exposição tem parceria com a Casa de Portugal em Macau. É para mim um privilégio ter por trás essas duas instituições, principalmente pelo fato de eu ter trabalhado na Casa de Portugal e depois o convite ter sido me dirigido pela Fundação e a Casa de Portugal apoiar. Portanto, deixa aqui um grande agradecimento às duas instituições. Estão entregues então os agradecimentos à Fundação Rui Cunha, à Casa de Portugal em Macau. Bruno, nesta reta final, 2 perguntas. Uma que tem a ver ainda com a tua experiência aqui em Macau. Para além do trabalho, já percebi que estás a correr contra o tempo e vieste, no fundo, também para trabalhar. Mas fora isso, em termos de lazer, qual foi aquela coisa que tu quiseste matar saudades agora que regressaste a Macau? Diz-me lá. Qual foi o sítio que tu foste ou qual foram... Tirando as pessoas, de certeza tens cá amigos e quiseste visitar os amigos. Sim. É assim, há uma loja de sobremesas chinesas que tem ali perto da Rua da Felicidade. E eu adoro aquela loja. Se eu pudesse, vivia lá dentro e fazia todas as minhas refeições lá. Sobremesa chinesa não costuma ser muito doce, até. Pois não, mas é muito no bom açúcar. E tem muitas delas são feitas com manga e eu adoro manga, portanto. Eu acho que dos sítios assim que eu tinha mais saudades, também tem o Cais 22, né, que ainda não foi, que ainda é não famosíssimo. Tens que ir lá, uma comezaina tradicional. Sim. Mas normalmente o problema é que as comezainas no Cais 22 duram, prolongam-se por noite fora. Sim. Muito bem. Mas tinha saudades, sim, tinha saudades do cheiro, tinha saudades dos locais, das ruas, desta confusão, não é? Que é andar em Macau. E tu lá vives em Lisboa, mas é que é muito mas Lisboa é uma aldeiazinha, não é? Que é muito mais confuso. Pois é.
Está tudo concentrado, não é, Bruno? Sim, confesso que me sufoca por vezes, mas não deixa de ter saudades, entende? Mas é um pouco claustrofóbico, não é? Para mim, sim. Para mim, sim. E principalmente eu que sou uma pessoa que pode não parecer, mas sou muito reservada e gosto de estar no meu canto. Quando eu vejo muita confusão, muita gente na minha frente, eu fico assim um pouco... Ainda ficas mais reservado, se calhar. É por aí. E a segunda pergunta e última que eu tenho para ti tem a ver com o futuro próximo. Portanto, já percebemos que Macau poderá agora abrir as portas para uma nova exposição, mas regressando a Portugal, como é que é o teu dia-a-dia? Como é que é a tua vida lá? É assim, eu tenho, desses últimos 4 anos, que foi quando eu voltei para lá, eu tenho desenvolvido muitos projetos fotográficos. E eu trabalho também, sou fotógrafo, não é? Eu tento mostrar, tornar público todo o meu trabalho autoral, mas em Portugal eu trabalho como fotógrafo para publicações? Para publicações e para instituições e empresas. Portanto, também fazes cobertura de eventos? Sim, faço cobertura de eventos, festivais e pronto. É trabalhar como fotógrafo. Pronto, eu tenho 2 projetos que ainda não mostrei, que eu quero que saia no próximo ano. E estou trabalhando em cima deles. A parte fotográfica já está feita, agora é todo o processo logístico de produção daquilo tudo. Eu queria ver se pelo menos um deles eu mostrava no próximo ano. Depois, se eu conseguir fazer esse projeto cá em Macau, não é? E todos os outros meus projetos que eu tenho anda em tour, digamos assim. Ando a expor por vários locais e é isso. Portanto, andas a viajar o mundo com as tuas fotografias. Sim, o ano passado eu estive na Austrália, em Sydney, com um projeto meu chamado Flavors, que tem a ver com desperdício alimentar. Como eu disse, esse ano tenho essa exposição marcada também lá quando chegar em Lisboa, do Made in China. E os outros projetos, tem um projeto que na altura eu comecei cá em Macau, que tem tem algumas pessoas de Macau cá, o Ed da capoeira, tem uma miúda chamada Madalena, tem uma senhora chamada Maria Morim, que ela também morava cá em Macau, agora já está em Lisboa. E esse projeto se chama Possibility e está esse projeto está no Centro Comercial em Lisboa, no Dolce Vita TED, que agora mudou de nome. Tem lá um banner gigantesco com esse projeto, e esse projeto também já teve uma exposição numa galeria em Lisboa. Portanto, eu ando sempre por aí. Muito obrigado, Bruno, por teres vindo aqui e feito o esforço de estar aqui no Café da Manhã da Rádio Macau. Não foi nada um esforço. Foi ótimo conversar contigo, desejo-te a melhor sorte e também cumprimentos para os nossos amigos em comum lá em Portugal, tá bom? É verdade, obrigado. Bruno Saavedra, a exposição Made in China para apreciar até o dia 11 na Galeria da Fundação Rui Cunha. Vamos dedicar um tema ao Bruno, é a Clara Valverde com o tema Samba do Moço Bonito. Foi sem querer, eu levantei o olhar e você tava aí, tipo alucinação, não tem pra onde fugir. Me diz como é que pode acaso agir assim. Eu tava tão acostumada a não te ter aqui, eu nem senti a sua falta, olha, eu sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim. É que cê tá tão bonito, é que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. É que cê tá tão bonito, é que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Ainda vai ser. Levantei o olhar e você tava aí, tipo alucinação, não tem pra onde fugir. Me diz como é que pode acaso agir assim. Eu tava tão acostumada a não te ter aqui, eu nem senti a sua falta, olha, eu sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim. É que cê tá tão bonito, é que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda
vai ser a gente. É que cê tá tão bonito, ai que bonito. É que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Ainda vai ser. Para com derarandão, derarandão. Ainda vai ser a gente. Para com derarandão, derarandão. Ainda vai ser. Para com derarandão, derarandão. Ainda vai ser. É que cê tá tão bonito. É que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. É que cê tá tão bonito. É que cê tá diferente. Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente.